alguém colocar essa sentença nessa canção, tem outro lado também, da afirmação. A negação e a afirmação. Então, se ele nega aqui, é porque existe uma afirmação. Imagina não haver paraíso. Só faltou ele dizer: eu tenho um paraíso, eu sei que tem um paraíso, porque meus familiares já falavam do Evangelho, já falavam da palavra de Deus, porque o Evangelho começou há muitos anos atrás. O Evangelho ali, a proclamação até chegar no Brasil, começou nos Estados Unidos ali, na evangelização. Então, Jolene e tantos outros homens ali, eles conheciam a pregação do Evangelho através da mídia, através da televisão. Naquela época eu estava começando, nos anos 70. Nos anos 70 começava ali a mídia, a televisão. Então havia pregação, havia pregadores que falavam do Evangelho, como Billy Graham e outros homens de Deus no passado, que anunciavam o Evangelho. E foi nessa época que John Lennon começou a falar na sua canção, dizendo: imagina não haver o paraíso, porque existia outro lado também. Ele conhecia essa verdade, que existe um paraíso, apesar dele negar, mas existe um paraíso. E existe também, como ele diz, nem inferno abaixo de nós. Então existe também inferno abaixo de nós, apesar dele negar, é porque ele conhecia, ele sabia, já tinha falado para ele que existia o céu e existia o inferno, e ele tinha que escolher o caminho que ele deveria seguir, se é o caminho do céu, se é o caminho do inferno. A escolha era dele, como a escolha também é nossa. Existem dois caminhos, um que leva um para o céu e um que leva um para o inferno. Qual caminho você quer escolher? Jesus falava em ser pastor das ovelhas, ele ser ali a porta das ovelhas, para que nós possamos entrar e encontrar pastagens. De ele dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então Jesus mostra o caminho. Os familiares de João com certeza mostravam: não existe esses dois caminhos, o caminho que leva um para o paraíso e o caminho que leva um para o inferno. Escolha o caminho que você quer seguir. Mas muitas vezes, queridos, nós vamos ali a fama, sobe a cabeça, os homens começam a perder a cabeça e vai pelo caminho do pecado, e vai pelo caminho da desobediência. O resultado é a sua morte prematura. Morre muito cedo, como às vezes na expressão que as pessoas costumam usar no mundo, na expressão no mundo, os bons morrem cedo. Ao contrário do que a expressão diz, uma coisa do mundo, dizer que os bons morrem cedo, é o contrário. Quem morre cedo são as pessoas que estão aí, vivendo impiamente no pecado, na prostituição, na bebedice, homossexualidade, lesbianismo, pedofilia, nas drogas. Não morrem mais cedo, porque buscam a sua própria morte física e também espiritual. Os bons morrem cedo, morrem os ímpios, que morrem cedo. Os ímpios é que morrem cedo. Os bons, os que servem a Deus, que fazem a vontade de Deus, como o Senhor diz, que Ele veio nos conceder vida e vida com abundância. Vida com abundância, diferente do mundo. O mundo jaz no maligno, como diz a palavra de Deus, que o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. E Satanás tem esse papel aqui na terra, fazendo os homens tirarem esse caminho do mal, matando, roubando, destruindo as suas vidas e sendo condenados e sendo lançados ao inferno, simplesmente porque rejeitaram o perdão de Deus e a salvação. Jesus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Do mesmo jeito que Ele fazia no passado, Ele faz no presente. A nossa vida, esse velho humano que nós temos aqui na terra, é passageiro. É passageiro, estamos aqui de passagem. E estamos aqui como um peregrino aqui na terra. Nós um dia vamos partir aqui da terra. Mas esse velho humano é passageiro.
É certo que quando Jesus voltar da sua glória, nós seremos restituídos nesse mesmo corpo que nós temos, agora transformado, glorificado, para nos encontrarmos com o Senhor na glória. Então só existe essa vida que nós temos aqui na terra. Não existe reencarnação, só existe essa vida, esse invólucro humano que você tem aqui na terra para dizer: eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Só tem esse invólucro humano que você tem aqui na terra para dizer sim a Jesus Cristo. Abre o teu coração e deixa Jesus entrar na tua vida. Só tem esse invólucro humano, querido. Não existe outro. Não existe reencarnação, não existe mais nada que você possa fazer. Você é você, você é você. Não existe outro. Você é você. Você tem que prestar contas a Deus da sua vida. Você é você. Não existe outra pessoa que vai substituir você, não. Você é você. Então, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas assim, John Lennon, ele falava que imaginava todas as pessoas vivendo em paz. Ele imaginava, como ele dizia, que eu possa ser, que eu seja um sonhador. Ele imaginar tudo isso. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós e o mundo será como só. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque ele fala aqui também, e minha religião também. Porque ele entendia que a religião muitas vezes causa conflito, briga, discórdias, guerras. Muitas vezes a religião leva as pessoas para esse caminho. Guerra, destruição, morte. Muitas vezes a religião leva as pessoas para esse caminho, como está acontecendo hoje. O islamismo está crescendo no mundo inteiro. É uma seita terrível, diabólica do inferno, queridos, que tem proliferado o seu mal aqui na terra. E muitas vezes as pessoas tentam passar a borracha, tentam apagar essas verdades, tentam dizer que não é nada demais, é religião como outra qualquer. Mas quando começa a ter as suas ramificações do mal, queridos, é a coisa mais fácil do mundo, porque a sua escritura, que é chamada ali ao Corão, é uma escrita satânica, diabólica, não tem nada de Deus. Como ele diz ali, recebeu do anjo. O anjo escreveu ao Corão para Maomé ali. Ele escreveu no escrito ali. Só que o Senhor, o apóstolo Paulo, dizia: se até o anjo do céu chegasse aqui e pregasse outro evangelho, sejais anátema, porque é maldito. Ninguém pode anunciar outro evangelho do que já está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Ninguém pode fazer outra Bíblia Sagrada, ou a Corão, ou Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, nada disso. Ninguém pode fazer, porque o que está escrito está aqui na palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo disse: o anjo do céu descesse aqui na terra e anunciasse outro evangelho, sejais anátema. E nós estamos vendo no mundo inteiro o islamismo crescendo. Se é que na Arábia Saudita, alguns países do Afeganistão, o islamismo está morrendo, queridos. O islamismo está morrendo. Nas experiências que eles tiveram com o islamismo, tem levado essa religião a declinar. Alguns países, as mulheres que usavam burcas já estão deixando de usar burcas. Nesses países islâmicos, alguns países estão havendo uma revolução. Depois de eles verem tanta miséria nessa religião, eles estão acordando, despertando para acabar com esse tipo de religião. Glória seja dada, mas infelizmente eles têm um alcance muito grande em todo o mundo e está chegando no Brasil muito forte, uma força muito grande. Agora há pouco nas Olimpíadas
Houve até pessoas, um grupo de pessoas tentando fazer um ataque, tentando fazer um atentado terrorista aqui nas Olimpíadas. Quem viu isso na televisão? Quem viu isso? Um grupo se formando para fazer um atentado terrorista aqui no Brasil. Aí a polícia conseguiu descobrir, prendê-los a tempo deles fazerem um ato terrorista aqui no Brasil. Veja como está a situação do mundo, queridos. Só Deus tem misericórdia de nós. Mas é assim, o Senhor dizia, Jesus Cristo dizia, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E nós começamos a meditar. Jesus Cristo naquela época existiam os saduceus, os fariseus, homens doutores da lei, pessoas que conheciam ali a lei e defendiam a lei como regra de fé e prática, a lei mosaica, regra de fé e prática, mas Jesus falava, existia ainda outras ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E haverá um rebanho e um pastor. E haverá um rebanho e um pastor. E haverá um rebanho e um pastor, queridos. Jesus Cristo é o pastor das ovelhas. E haverá um rebanho e um pastor. Como ele diz aqui, e haverá um rebanho e um pastor. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. É isso que Jesus pensava desde o início, quando anunciava o Evangelho. Quando proclamava o Evangelho, o pensamento de Jesus era esse, queridos. E haveria um rebanho só, e um pastor só, Jesus Cristo. É esse o pensamento dele. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém matia de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. Veja que houve a divisão entre os judeus. Por causa dessas palavras, ele foi dizer que haveria só um pastor e um rebanho. E os judeus não gostaram. Houve a divisão, eles não gostaram dessa palavra de Jesus. Não gostavam. Depois haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras, e muitos deles diziam, tem demônio, está fora de si, porque os ouvis. E ainda chamaram Jesus de endemoniado. Veja os homens da lei, os homens sacerdotes, homens que conheciam a lei mosaica, chegaram a intitular Jesus de demônio. Ele tem demônio, ele é um demônio. Faltou intitular o Jesus de demônio. Veja como era o comportamento das pessoas da religião na época contra Jesus Cristo, os religiosos da época. Eles se voltaram contra Jesus Cristo e ainda chamaram ele de endemoniado. Veja como os religiosos agiam contra Jesus. Já imagino Jesus naquela época, eu estou usando a palavra de John Lennon. Eu imagino Jesus naquela época sofrendo todas aquelas perseguições, todos os escarnecimentos que ele sofreu por falar do Evangelho. E naquela época existia religião judaica, os farisaicos, naquela época, farisaísmo, pessoas que defendiam a lei, e Jesus foi anunciar o Evangelho, simplesmente o Evangelho. Ele ser o Evangelho, ele ser a porta, ele ser o caminho, a verdade e a vida, as boas novas de salvação que estavam sendo anunciadas por Jesus Cristo.
E ele sofreu escárnio. E ele anunciava o evangelho e as pessoas escarneciam dele. Pessoas religiosas na época. Pessoas da religião daquela época, escarneciam de Jesus. Ele tem demônio. Chamavam Jesus de endemoniado. Veja que situação. A que ponto Jesus chegou naquela época de sofrer até ser intitulado, de estar endemoniado como homem de Deus. O Filho de Deus poderia ser chamado de endemoniado, queridos. Como? Mas naquela época eles tiveram a coragem de falar dessa natureza contra Jesus Cristo. Imagine hoje, queridos, quantas pessoas têm se levantado contra o Evangelho. E pessoas que se dizem da religião. Não, eu sou religioso. Eu defendo a minha religião, a minha doutrina. A minha doutrina é mais certa. A minha doutrina tem fundamento na Bíblia Sagrada. E às vezes são coisas criadas pelos homens. São coisas criadas pelos homens. E as pessoas seguem a orientação do pastor na pessoa humana. É lógico que o pastor pode falhar. Quem não falha? Quem é 100% aqui na terra? Quem é 100%? 100% foi Jesus Cristo. Ele não falhava. Ele era o pastor das ovelhas. O que ele falava, nós podíamos escrever. Mas hoje nós podemos confiar no homem? Nós podemos confiar no homem? Maldito homem que confia no outro homem, que diz a palavra de Deus. Nós podemos confiar no homem, que não podemos, querido. Não podemos confiar nos nossos filhos. Temos que ter muito cuidado. Nós temos que estarmos ali observando nossos filhos. Não podemos deixarmos os nossos filhos de todo jeito. Não porque fulano é uma pessoa de confiança. Você pode confiar? Você confia? Eis a questão. Você pode confiar? Eu estava vendo agora há pouco um vídeo de um pregador. Vocês podem colocar na internet que vocês vão achar. De um pastor Edmar Brito. Pastor Edmar Brito. Coloca no YouTube que vocês vão localizar. Edmar Brito. Em Goiás, no estado aqui de Goiás, se não me engano.